Olá, o programa Movimento Político está no ar, dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Espírito Santo. Hoje nós temos a satisfação de receber o ex-prefeito de Linhares, Guerino Zanon. Guerino, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui conversando com os capixabas, com todos aqueles que escolheram esse estado para viver através do portal Move News. É um prazer, Alexandre, a gente ter a oportunidade de bater esse papo. Prazer é todo nosso. Eu vou direto ao assunto, Guerino, como esse programa sempre foi. Por que que o capixaba deve votar em Guerino Zanon para o governo do estado? Bom, primeiro eu tenho certeza absoluta que nós podemos ir muito mais além do que temos hoje. Porque tenho plena certeza também que é possível trazer o case de sucesso, o caso de sucesso de Linhares e espalhá-lo por todo o Espírito Santo. Quando o senhor diz um caso de sucesso, o que salta aos olhos para quem não conhece Linhares? O que o senhor destacaria como maior case de sucesso dentro das suas administrações no norte do estado? Porque nós sabemos primeiro escolher uma boa equipe. O caso de sucesso de Linhares, ele começa por aí. Quando a gente trabalhou a campanha, a primeira campanha, e eu estou falando de 96, e ganhamos as eleições, nós escolhemos uma equipe que com certeza, eu tinha certeza que faria diferença em termos de gestão pública. Segundo, que a gente tem o bom hábito de trabalhar ouvindo a sociedade. O caso de sucesso de Linhares não é o caso de sucesso pelas mãos de um único homem, não. É por um conjunto de cidadãos de bem que nos ajudaram imensamente, via as associações organizadas, pelas igrejas, pelas tarefas bem executadas e sempre animadoras dos nossos servidores públicos, e com uma determinação. Nós queríamos preparar a nossa cidade para que ela fosse uma cidade desejada por todos. E foi isso que aconteceu, e eu falando agora da atração desse parque industrial que tem Linhares. Foi isso que aconteceu? Os empresários viram que a cidade estava bem preparada e aportaram na sua cidade? Olha, a gente sempre fala o seguinte, a gente tem que se fazer merecedor das conquistas. Senão você não... Primeiro que não as curte, né? Se você não se faz merecedor. Uhum. Ganhar algo por ganhar não tem muito sentido, né? E quando a gente fala assim do progresso que Linhares experimentou nos últimos 20 anos, né? Ele foi fruto de um planejamento. De um planejamento que primeiro a gente tinha que preparar a cidade. Só para você ter uma ideia, Alexandre, quando assumimos Linhares pela primeira vez, nós não tínhamos nenhum por cento do esgoto tratado no nosso município. 0%. 0%. E quando deixei a prefeitura em 31 de março de 2021, agora, de 22, para concorrer como pré-candidato primeiro e depois como candidato a partir das convenções, né, ao governo do estado, deixamos a cidade com 85%. Esse foi um dos maiores ganhos que eu tenho, muita felicidade em falar para todos do Espírito Santo. E é uma obra que não aparece, inclusive, né? É uma obra que não aparece, mas a gente quer fazê-la em todos os municípios capixabas. Exatamente. Né? Eu me lembro perfeitamente quando eu comecei a trabalhar as 5 comunidades mais carentes do município de Linhares, lá já no segundo mês de mandato, e foi uma ruela, vou assim colocar, a Rua Juparanã, margeando o Rio Pequeno, as pessoas me falavam o seguinte, principalmente os políticos mais, vamos dizer, antigos, não tradicionais, falavam assim, não comece a enterrar a obra não, porque senão você nunca mais volta a ser prefeito.
Eu falei, não tem problema não, mas eu sei que eu estou fazendo uma boa ação para as futuras gerações. É trabalhar o futuro. É trabalhar tratamento o futuro, de esgoto. é você diminuir os investimentos com a saúde lá na ponta, é você fazendo saúde preventiva. Sim. Né? Então trabalhamos esse projeto, construímos uma cidade que, volto a dizer, que é desejada, e sem perguntar por que o capixaba ou quem mora no Espírito Santo pode ter a segurança de me dar o voto quando chegar o momento certo, né? É porque eu tenho a mesma convicção de quando assumi o meu primeiro mandato em Linhares, porque a gente pode ir muito, muito mais além do que estamos tendo até o momento. O senhor falou em segurança, é um ponto nevrálgico de todas as administrações, seja ela municipal ou estadual, ainda mais pós-pandemia, num cenário de desemprego. Linhares tem uma característica, né, de ser uma cidade de passagem, estar às margens da BR, de ter bastante números ligados à violência. Como é que o senhor combateu isso lá e como é que o senhor pretende trazer essa experiência para o governo do estado, caso seja eleito? Bom, vamos colocar primeiro o seguinte, nas últimas 2 décadas, Linhares, com mais 2, 3 municípios do estado, cresceram o dobro da média estadual. Tá? Linhares, entre 2000 e 2020, cresceu 57%, enquanto o estado está aí na faixa de 28% ou 30%. Bom, isso é preocupante? Desde que você não tenha o olhar para o social também. Porque quando eu falo, e eu falo sempre para nossos amigos linharenses, nós buscamos o crescimento. Se a gente busca o crescimento, você tem que estar preparado para atender as demandas que vão surgir desse crescimento, fruto desse desenvolvimento econômico. Mas assim, a gente sempre foi alinhando o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social. Né? E como a gente combate violência? Não é aumentando necessariamente o contingente de policiais. Não é isso. Você combate a violência dando a segurança aos cidadãos, que quando ele se dirigir a um órgão público, ele vai encontrar ali os serviços que ele procure com boa qualidade. Então, se Linhares experimentou nos últimos 20 anos o maior crescimento de todas as cidades capixabas, mas também podem ter certeza que nós provocamos o maior desenvolvimento social de muitas cidades por esse Brasil afora. E foi assim que combatemos, não deixamos a violência crescer. Eu vou dar um exemplo de 2010, de um bairro que você conhece um pouco, Linhares, bairro Aviso. Sim. Sempre esteve nas páginas, principalmente as páginas policiais, quando os jornais impressos circulavam todos os dias. Aviso, Pó do Shell, Pó do Shell, né? Bom, para começar, logo no primeiro mandato, nós somos lá no Canivete, que você conhece, o Santa Cruz, o Aviso, a Vila Capixaba e mais uma outra, Bebedouro. Fomos lá e abraçamos as comunidades. Né? Fomos lá, fizemos todo o investimentos que tínhamos capacidade naquele momento para resolver primeiro o problema daqueles que mais sofriam com a falta de infraestrutura. Não viemos aqui na pedra, como a gente costuma dizer, no centro da cidade e investimos, não. Fomos lá nas comunidades mais carentes. Mas lá no bairro Aviso, em 2010, voltando, nós experimentamos, assim, é muito triste falar, a perda de 20 garotos assassinados, 17 deles abaixo de 18 anos. Eu estava retornando para o meu terceiro mandato. Chamei o secretariado, chamei as forças policiais, falei assim, nós vamos invadir o bairro Aviso. Mas não invadimos com uma tropa de choque, não. Invadimos com as mãos do poder público, atuando diretamente. No ano seguinte, esse número caiu para 3. Então, a minha concepção de trabalhar segurança pública e transportar o exemplo de Linhares
para o Estado do Espírito Santo é dessa maneira. Ok, mas o senhor fala que não se combate apenas com aumento do efetivo, mas foram 4 anos sem qualquer concurso público na Polícia Militar do Espírito Santo. O senhor não acha que isso também atrapalha, isso não dá uma sensação de insegurança, já que o policial muitas vezes não está nas ruas? Olha, o policial capixaba está cansado. É nítido isso. O policial capixaba, ele precisa de melhores salários, mas uma coisa que ele precisa muito, muito, muito é de carinho nesse momento. Valorização. Valorização. Tá? Ele está estressado ao extremo e esse estresse vem também vai para o seio das suas famílias. Então ele precisa carinho, precisa de respeito, de atenção do chefe do executivo. E eu conclamo aqui a população também para abraçar nossos policiais. Porque quando eles são abraçados, com certeza eles vão desempenhar as suas funções com mais tranquilidade. Eles já desempenham com eficiência e amor, mas com mais tranquilidade tanto para eles como para suas famílias. Há quanto tempo nós não temos? Hoje, olha, eu estou para dizer que nós temos mais carros do que policiais. A polícia tem mais carro do que contingente humano. Sim. É só a gente passar em frente aos batalhões que a gente vê isso. Né? Então o que precisamos é de valorizar o policial como um todo. Tá? Ele voltar a ser aquela figura respeitada como no passado. Como lá em 97 nós chamamos o Major Delfino e falamos, queremos um projeto novo de segurança pública para Linhares. Eu estou falando de 97. E aí implantamos a polícia interativa. Pegamos 7 bairros bem localizados, onde eram distribuídos os serviços, e criamos os módulos interativos e colocamos ali os policiais que moravam nos próprios bairros para conviverem com aquelas comunidades. E lhe demos estrutura para desenvolver os trabalhos. E o poder público chegou com os serviços. Então é dessa maneira que a gente pensa em fazer segurança pública em todo o Estado do Espírito Santo. Vale o mesmo para os professores, valorização? Como é que o senhor trabalhou isso lá em Linhares? Tem que trabalhar a valorização em termos salarial e a valorização enquanto profissionais. Tá? Dar a eles os instrumentos necessários de toda a inovação que a gente tem no mundo, que estamos aí presenciando, para que eles possam trabalhar, mas para isso eles precisam ser reeducados a esse novo momento que a gente vive. Porque não adianta dar o computador mais moderno ao professor se você não lhe ofereceu um momento de aprendizagem a trabalhar com aquela máquina e junto com o seu trabalho socializar junto com os seus alunos. O senhor é um crítico da atual administração do governo do Estado. O que o senhor faria diferente? Se eu estou como pré-candidato é porque eu não concordo com o que está sendo feito. É porque nós podemos ir muito mais além. É porque quero sim, junto com a excelente equipe, junto com todos que moram no Espírito Santo, tornar o Espírito Santo tão desejado como a cidade de Linhares é desejada hoje por todos os capixabas. O estado presente do atual governador não seria mais ou menos isso? Não deu certo, na opinião do senhor? Nunca deu. Tá? Qual é a avaliação posterior que a gente tem do estado presente? Quais são os resultados obtidos? Como ele está sendo desenvolvido? Está sendo apenas um cabide de empregos? Ou um ponto para onde se dá um curso de 15, 16 horas para entregar diplomas? Não é isso. Estado presente tem que estar presente em todos os bairros. Eu vou dar um exemplo, nós temos um programa chamado Prece, Programa de Resistência e Cidadania. Pô, esse programa foi quem? Foi algum doutor que bolou, que está executando? Não sabe quem foi, Alexandre? Os nossos guardas municipais, que vão para dentro das escolas trabalhar a nossa garotada da 5ª, da 6ª, da 7ª séries, falando com eles. É possível sim você falar não para tudo de ruim que existe nesse mundo. Aí você está fazendo segurança pública futura. Uma segurança pública permanente, quer dizer, você passa a não precisar fazer segurança pública. Você já está educando a sociedade em viver em comunidade, aceitar as diferenças que existem, usar o termo democracia não só como uma palavra bonita, mas praticá-la, aceitar as diferenças existentes em cada uma. Então, assim, fazemos as coisas muito diferentes do que estão sendo feitas hoje no Estado, não tenha dúvida disso. Até porque esse projeto já está sendo
colocado pela sociedade que não foi aprovado. O senhor critica muito a equipe de governo que está em volta do atual projeto. O senhor fala muito em equipe, né? Aonde o senhor busca esse manancial de profissionais? Não tem problema você ter secretários que fazem parte do quadro efetivo ou não. Na Euler Linhares tem uma mescla, por exemplo. Eu tenho a secretária de assistência social que é do quadro efetivo, 20 anos de casa. Eu tenho a procuradora que é do quadro efetivo. Eu tenho outros secretários de meio ambiente que é do quadro efetivo. O que a população quer é o seguinte, que bons serviços lhe sejam oferecidos. Quirino, a gente já está caminhando para encerrar a nossa entrevista. Gostaria que você falasse um pouquinho de saúde, que é uma área muito sensível também para o capixaba. Muito sensível. Os momentos que estamos vivendo são difíceis e tristes, né? Vimos há pouco dia um menino morrer na porta do hospital e o Estado, onde assumia a responsabilidade pelos seus erros, querendo carimbar a culpa na classe médica. Não é aceitável. Ficaria muito mais fácil e entendido pela população se dissesse, nós erramos. Erramos e perdemos uma vida. Tá, mas vamos tentar evitar não acontecer mais. Não foi feito meia-culpa. Não foi feita meia-culpa. Tá? Se você olhar os jornais de hoje, as superlotações dos hospitais aqui da Grande Vitória. Por quê? Porque o projeto da interiorização não interessa a esse governo. E nunca interessou. Nós avançamos na Rede Cuidar. Colocamos uma rede... Eu estou falando porque participei ativamente. Colocamos a Rede Cuidar em Guaçuí, em Santa Teresa, em Nova Veneza e Linhares. O atual secretário, a mando do governador, está tentando passar uma borracha e acabar com a Rede Cuidar. Enquanto isso, o transporte sanitário criminoso continua acontecendo nas BRs, estradas, nas ES do Estado do Espírito Santo. Isso não é aceitável. Porque se tem tanto dinheiro o Estado fica alardeando, o governador alardeando, que tem 10 bilhões em caixa. Poxa, por que então já não resolveu o problema da interiorização dos hospitais? Fica falando agora, em época de campanha, que vai investir 315 milhões em um novo hospital em São Mateus. Por que enrolou o povo de Linhares durante 3 anos na estadualização do HGL e solta uma nota ontem? Mas aquela nota é típico de um mentiroso. Ela é mentirosa, porque por 10 vezes o Estado, através do governador e do seu secretário de saúde, o comunista Nésio, tá, prometeram a estadualização do HGL, de um acordo que foi assinado lá em novembro de 2018, e não provocamos a interiorização da saúde, que era para ter ali um hospital para atender toda a região, junto com São Mateus e Colatina. Que bom, Quirino. Então, caminhando para o final, o programa Movimento Político está caminhando para o final, mas tem mais um minutinho para o ex-prefeito de Linhares, pré-candidato ao governo do Estado, dar o seu recado e conclamar o eleitor. É possível, sim, a gente trazer o caso de sucesso de Linhares para todos o Espírito Santo. O nosso orçamento saiu de 37 milhões e 97 para quase 900 milhões agora. Crescimento como nenhum outro município teve. Nós saímos de 0 de tratamento de esgoto para 85 de esgoto tratado no município de Linhares, inclusive as maiores comunidades do interior. Nós trabalhamos e conseguimos aumentar o nosso PIB em 151%. Como eu disse, a nossa população cresceu muito, mas os serviços cresceram na mesma proporcionalidade. Então, volto a dizer para todos os capixabas, quando chegar o momento certo, eu vou conversar com vocês sobre propostas para o Estado do Espírito Santo e não propostas para um governo, se for me dado o direito de governar o Estado do Espírito Santo, de um governo de Guarino-Zanão, mas uma proposta para todos os capixabas. O caso de sucesso de Linhares, nós vamos irradiá-lo para todo o Estado do Espírito Santo. Vamos tornar o Estado do Espírito Santo, que já é querido e amado por todos que aqui vivem, como o melhor Estado desse país. Não tenham dúvida disso.
Muito obrigado. Esse foi Guerino Zanon, pré-candidato ao governo do Estado, e eu agradeço a sua audiência.